Direto da redação. A renda do brasileiro está em queda vertiginosa. Em muitos setores, servidores públicos, a renda está estagnada, há 5 anos sem reajuste. Preços de mercadorias, enquanto isso, sobem numa escalada assustadora. Botijão de gás já é vendido acima de R$100 em algumas cidades. Preço da carne, o quilo da carne já é comprado, dependendo da carne, a R$49, a R$48, a R$50. Há uma explosão de preços e uma decaída na renda, na pior das hipóteses. Na melhor das hipóteses, estagnação. Eu estou na linha já aqui comigo, já está comigo virtualmente nos estúdios do Estúdio Viu Digital, e você acompanha comigo agora aqui, o economista e colunista do Portal Viu, Ranulfo Vidigal. Bom dia, Ranulfo. Ranulfo, essa estagnação da renda do brasileiro e esse aumento nos preços das mercadorias, isso tem, assim, confrontado o brasileiro com a dura realidade. Uma realidade, assim, pesada, que é o aumento também da fome. O Brasil voltou ao mapa da fome e há poucos dias o Jornal Extra tem um artigo aqui do André, perdão, esqueço o nome do André aqui, mas é colunista do Portal Viu também, mora em Nova York, ele faz doutorado em Nova York, e ele fez um artigo muito bom aqui, falando sobre, enfocando sobretudo uma reportagem de capa do Jornal Extra, em que trabalhadores estavam no Rio de Janeiro revirando ossadas, restos. André Nascimento é o autor do artigo. Estavam revirando ossadas, restos de bois, em busca de pelanca para utilizar aquilo como alimento na nutrição. Assim, é inimaginável um negócio como esse, porque pelanca até então era utilizada para alimentar cachorros, né, o Ranulfo? Aí você confere o artigo do André Nascimento. Bom dia, Ranulfo. Bom dia, Alberto. Compreender a complexidade de nossa situação exige, por exemplo, lembrar que 13% das famílias brasileiras, segundo o IBGE, estão na pobreza extrema. Esse mesmo país, Roberto, em que 13% das famílias estão na pobreza extrema, ontem, na Câmara dos Deputados, a base do governo convoca o ministro da Economia para explicar por que ele tem 50 milhões de reais numa conta no exterior, num paraíso fiscal. Portanto, o sacrifício e a dificuldade de alguns, ou da maioria da população, ela se revela também no superlucro e superacumulação de riqueza de alguns outros, poucos, né? Isso é fundamental para a gente compreender a contradição de um país tão rico como o nosso, que produz petróleo, que tem biodiversidade na Amazônia, que tem soja, que tem mercado consumidor tão expressivo. E mais, o que nós estamos vivendo nesse momento é um choque de preço que reduz o poder de compra das rendas familiares e até já está dificultando a recuperação do comércio varejista, que nos últimos 2 meses revelou queda de vendas. Portanto, nesse momento em que a gente claramente observa que o Brasil já atinge quase metade da população imunizada e deveria ser um momento de recuperação de empregos do setor de serviços e de outras categorias, a gente está vendo uma carestia tomando conta da vida do brasileiro comum e preocupando a todos nós. Tenho certeza que você também tem exemplos dessa situação de tanta contradição entre a riqueza para muito poucos e a extrema dificuldade, a extrema pobreza para muita gente, né, Roberto? Perfeito. Ranulfo, eu tenho aqui, você me deu um gancho aqui, que você se refere aí ao Paulo Guedes, ministro da Economia, também ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.
nesse episódio Pandora Papers, que é uma lista que um consórcio internacional de jornalistas obteve, mostrando autoridades mundiais que têm dinheiros depositados em paraísos fiscais. E consta que o Paulo Guedes ele tem uma empresa offshore, em nome dele, Roberto Campos Neto também, que é presidente do Banco Central. E o Paulo Guedes ele tem uma quantia depositada lá acima de 9 milhões, em nome dele, em nome dessa offshore dele. De dólares. De dólares. Mais de 9 multiplicado milhões de por 5. E as multiplicado por decisões 5. dele, governamentais dele aqui, decisões de governo que impactaram, por exemplo, nessa questão cambial, na valorização do dólar, isso aumentou o patrimônio dele lá, talvez aí, estimativamente, em quase 50 milhões, essas últimas movimentações. Porque quando ele declarou eram 9 milhões. Mas as movimentações, as decisões de governo, as decisões de Paulo Guedes como ministro, elas teriam impactado positivamente nessa soma que ele tem lá nessas empresas offshore. Por isso ele está sendo convocado ao Senado. Mas nós temos uma reportagem aqui, Ranulfo, que eu vou exibir agora na íntegra, porque é uma reportagem da Demais TV, que vai ao ar. Nós vamos antecipar aqui, porque ela deve entrar no ar hoje, que é sobre esse episódio do Pandora Papers. Nós podemos colocar aí no início a reportagem? Isso, essa mesma aí, pode colocar? Vamos soltar a reportagem, por favor. Vamos à reportagem. Pandora Papers, executada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, apontou que o ministro da Economia brasileiro, Paulo Guedes, possui ativos em um paraíso fiscal. Suspeita-se que estes tenham lhe gerado receita com a desvalorização da moeda brasileira frente ao dólar. A investigação afirma que em 2014, Guedes abriu uma empresa na qualidade de sócio, com um valor de 9 milhões de dólares após obter empréstimo do Credit Suisse. No entanto, a empresa, uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, foi, segundo a assessoria do ministro, devidamente declarada à Receita Federal antes que este assumisse o Ministério da Economia, ao passo que as leis brasileiras proíbem aos funcionários do alto escalão do governo a manutenção de aplicações financeiras, tanto no exterior quanto no Brasil, que sejam passíveis de serem afetadas por políticas governamentais. Desta forma, sendo ministro da Economia e o fato deste possuir offshore em um paraíso fiscal, as ações de Guedes poderiam configurar um conflito de interesse. Falando a Sputnik Brasil, Paulo Nicoli Ramires, doutor em Ciências Políticas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, acredita que Guedes teria lucrado com a desvalorização do real, ao passo que chefiava a economia brasileira. A gente não pode esquecer que houve todo um processo de desvalorização da moeda brasileira, desde que Bolsonaro assumiu a presidência, algo em torno de 40%, e curiosamente, nós tínhamos exatamente um indivíduo, o caso do Paulo Guedes, né, com contas num paraíso fiscal, né, enfim, e que lucrou com a desvalorização da moeda brasileira, né. Esses 9,5 milhões de dólares que ele tem acabaram, enfim, se multiplicando em praticamente 50 milhões de reais, ou um pouco mais que isso. A gente não pode esquecer que no ano passado, esse mesmo Paulo Guedes havia dito que era um absurdo que, vejam só, que empregadas domésticas viajassem para os Estados Unidos para a Disney, e que o ideal é que o dólar ficasse mais alto, palavras do próprio Paulo Guedes, para que isso fortalecesse enfim, o turismo nacional. Né? Mas essa frase é curiosa, né? Ou seja, ele mostra, querendo ou não, certos interesses na desvalorização da moeda brasileira. E o que me parece é que ele estava pouco preocupado se empregadas domésticas ou não viajarão. Isso parece que foi utilizado como pretexto, quando, na verdade, seu real interesse era ganhar na condição, né, de investidor nessa offshore. Paulo Ramires também acredita que houve por parte do governo um desleixo em relação à desvalorização do real, o que seria bom para investimentos estrangeiros, mas que, segundo o professor, poderia servir aos interesses do próprio ministro. O que se mostrou nos últimos anos, né, nos últimos 2 anos de governo Bolsonaro, foram verdadeiras vistas grossas do governo, principalmente do Ministério da Fazenda, em relação à desvalorização do real frente ao dólar, né? O que, obviamente, permitiu o estabelecimento de interesses de grupos, né, de investidores, né? Quanto mais se desvaloriza a moeda brasileira, mais
maior será o retorno, né, para fazer investimentos, comprar propriedades, e nisso reside o problema, né, da citação do nome de Paulo Guedes. Não só ele, como outros artistas, políticos, mundo afora, né, um grande escândalo que acabou sendo revelado. Enquanto a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados convoca o ministro para explicações, Paulo Ramires defende a ideia de que Guedes possa se explicar, mas descrede uma exoneração, ao passo que o ministro seria peça fundamental no governo do presidente Bolsonaro. Ainda que eventualmente não seja considerado um crime, e muito menos eventualmente um conflito de interesse, o que Paulo Guedes fez com essa offshore, ao menos há contradição entre aqueles que ganharam muito com a desvalorização da moeda e aqueles que empobreceram muito por conta disso. É muito difícil acreditar que Paulo Guedes saia do cargo, mesmo porque ele é uma das peças-chave, né, da eleição de Bolsonaro e um dos sustentáculos, né, do Paulo Guedes, do próprio Bolsonaro, e que mantém um certo apoio do mercado ainda em relação ao governo Bolsonaro, né, com as promessas de privatizações e mesmo desvalorização da moeda nacional, né? Isso interessa muita gente. Ranulfo, aí você observa, você acompanhou aí a reportagem que foi produzida pela agência Sputnik News para a Demais TV, Sim. vamos vai ao ar na Demais TV, e você acompanha essa contradição. O Paulo Guedes, com mais de 9 milhões de dólares numa offshore, declarados, um lucro de 50 milhões com essas movimentações, com essas decisões de governo que impactaram e que provocaram uma desvalorização do real frente ao dólar, que são decisões governamentais, né? São decisões, é conjuntura, mas as decisões de governo contribuem para que algum setor tenha lucro com essa variação cambial. E, ao mesmo tempo, você tem uma capa do Jornal Extra, o artigo aqui do André Nascimento no Portal Viu, mostrando essa contradição, mostrando um grupo de trabalhadores revirando ossadas de boi em busca de pelanca para usar como nutrição, como alimento. E eu lhe pergunto, Ranulfo, como se manter indiferente a essa contradição, Ranulfo? Muito boa reportagem, Roberto. Parabéns e muito boa a sua observação. Nenhuma política econômica é neutra. Isso aqui quando eu vejo alguns colegas economistas falarem que as decisões são técnicas, que as decisões são perfeitas, essas pessoas estão enganando a todo mundo, porque, na verdade, decisões de políticas econômicas são para agradar alguém e desagradar um outro tanto. Dá com outro exemplo. Está na primeira página hoje de um importante site de notícias brasileiro que a reforma trabalhista do senhor Temer, que foi presidente da República, que foi prometida para gerar empregos, Roberto, não gerou um emprego novo sequer no Brasil. Ou seja, retirou-se direitos históricos da classe trabalhadora, retirou-se renda da classe trabalhadora e não devolveu-se emprego. O que comprova o que a sua reportagem brilhante mostrou, de que por trás de algumas coisas que são colocadas para nós como bom para todo mundo, na verdade é uma minoria que vai se beneficiar. É o caso específico dessa taxa de câmbio que explode, já atinge R$ 5,50 de novo. É o caso desta carestia na bomba de gasolina. O petróleo lá fora subiu, dobrou de preço e não precisava subir tanto no Brasil a gasolina, porque nós somos produtores de petróleo e a nossa produção é muito mais barata recentemente. E tudo isso nos mostra o quanto nós temos que ter cuidado em embarcar em canoa furada daquilo que as pessoas pretensamente nos dizem que é para nos beneficiar, Roberto. Ranulfo, um outro tema que eu gostaria que você abordasse, não deixasse enfatizar aqui, é a pauta do Supremo Tribunal Federal, que vai votar vai entrar em pauta agora a questão dos royalties no Supremo Tribunal Federal. Eu gostaria que você me explicasse aqui, porque até agora eu não entendi, se isso aqui é ação direta de inconstitucionalidade, que está evitando a redistribuição dos royalties,
Ou é outro assunto correlato, Ranulfo? É outro assunto. Dessa vez é o Estado do Espírito Santo reclamando um quinhão maior para si. E se isso que deve ser votado, segundo você acompanhou também, dentro de alguns dias, ao longo, portanto, do mês de outubro, vai mexer com a divisão entre estados e municípios, portanto, vai retirar recursos de estados como Rio de Janeiro, São Paulo, em detrimento de fortalecer a arrecadação do Espírito Santo. É mais uma briga, Roberto, que é oriunda deste momento do petróleo tão acelerado de preços. Porque toda vez que o petróleo sobe muito de preço, digamos assim, as prefeituras, os governos começam a reivindicar um quinhão maior. Portanto, isso é uma ação que já estava lá no Supremo há bom tempo e que acaba de ser pautada para os próximos dias e vai gerar muito rumor e muita reclamação de parte a parte, Roberto. Nós vamos acompanhar, porque o Portal Viu e você estão sempre atentos a essa questão, porque ela é muito importante para a chamada região litorânea, que vai de Maricá até São Francisco, e para o norte fluminense, especialmente para Macaé, Rio das Ostras e Campos, né, Roberto? Exatamente, está agendado aqui para o dia 15, vai ser votado no Supremo Tribunal Federal. Então, quando você fala que a briga do Estado do Espírito Santo para retirar recursos do Estado do Rio, briga por maior quinhão, você está dizendo, assim, sintetizando, que essa briga também, ela retiraria, ou se houver uma decisão positiva em relação ao pleito do Espírito Santo, isso poderá retirar dinheiro aqui de Rio das Ostras, de Macaé, de Campos, das cidades da bacia de Campos, não é isso? Perfeito, porque o bolo é um só. Quando você coloca 1 centavo ou R$1 a mais para um, você tira de outro. Portanto, isso é um jogo, como se diz na gíria, de soma zero. E ninguém, nesse momento, está muito disposto a perder recurso e, com isso, ter enfraquecimento de seus orçamentos municipais, né, Roberto? Exato. E tem uma outra coisa ainda que nos assombra, Ranulfo, e que assim nos deixa, digamos, com insônia, é aquela ação direta de inconstitucionalidade que repousa no Supremo, que já entrou em pauta 2 vezes, saiu de pauta 2 vezes, mas que em algum momento aquilo vai ser julgado, que é a redistribuição dos royalties. E aquilo é uma coisa que os prefeitos deveriam se preocupar, porque tem muita gente até agora, que está numa zona de conforto em função do dinheiro que está entrando, porque muita gente imediatista, mas não está olhando para frente. Daqui a pouco, se isso entra em pauta e o Supremo Tribunal Federal julga a ação direta em constitucionalidade, julga essa liminar e considera que a lei votada pelo Congresso ela não é inconstitucional, nós estamos falando de uma queda de receita acentuada em todas essas cidades, com impacto social fortíssimo, uma região que já está enfrentando uma situação delicada, e que no Supremo Tribunal Federal, quando políticos aqui do estado do Rio de Janeiro procuraram os ministros foram claros em dizer o seguinte: olha, a solução aí é política, a solução não é jurídica. Em tese, isso quer dizer o quê? Vai julgar e a chance disso cair, da lei ser considerada constitucional, é muito grande, ô Ranulfo. Perfeito. Há uma tentativa de uma arbitragem. Já é dado como certo de que alguma perda os municípios e estados produtores vão ter. Está se definindo qual é o tamanho da perda e qual é a forma desta perda, se ela vai ser parceladamente ou se ela vai ser de forma abrupta. Mas alguma perda nós vamos ter. Daí que é muito importante que a aplicação dos recursos dessa indenização sejam feitas no sentido de fortalecer as economias locais e regionais, para que elas possam, elas mesmas, gerarem os recursos necessários para que esta indenização se torne cada vez menos importante. O que, infelizmente, não tem acontecido muito. O único exemplo que eu estou vendo aí de que a região tem ganhado investimentos, eu dou 2 exemplos,
é o fortalecimento da questão de energia termoelétrica em Macaé e agora a chegada de uma planta que acabou de funcionar, começa a funcionar no Porto do Açu, revelando assim que recursos adicionais vão vir, não mais oriundos só do petróleo, mas de outras fontes de energia. Mas diversificar e melhorar a economia, gerar renda e emprego é fundamental, né, Roberto? Ah, perfeito. Lembrando que o royalty você redistribui, mas os royalties em relação à energia, minério de ferro, eles continuam intactos, né? Então continua valendo a lei anterior. A redistribuição é com relação só à lei dos royalties, não é isso? Exatamente, boa observação. Meu caro Ranulfo Vidigal, economista, colunista do Portal Viu, muito obrigado aqui pela sua participação no Direto da Redação nesta quinta-feira, Ranulfo. Muito bom, um abraço fraterno e para todos um excelente feriadão que começa no início da semana que vem. E você confere os artigos e a coluna do Ranulfo Vidigal em portalview.com.br, a coluna do Ranulfo Vidigal, acessando aí na seção de colunistas, portalview.com.br.